Nosso carinhoso abraço a todos os nossos telespectadores. Você sabia que a intuição é um tipo de mediunidade? E quanto às inspirações dos artistas, dos gênios e mesmo das pessoas comuns no uso da criatividade no seu dia a dia? Pois bem, esse é o nosso assunto do tema livre de hoje. As questões do quadro Espiritismo Responde também se referem a uma outra faculdade mediúnica que nós já tratamos no programa da semana passada, que é a vidência. E as perguntas são as seguintes: ela é passível de ser desenvolvida? E a outra, dois médiuns numa mesma sala veem sempre as mesmas coisas? E em presença literária, o excelente livro Perispírito, de Exalmino Zimmermann, recomendadíssimo para espíritas e não espíritas. Numa realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, estamos iniciando o Diálogo Espírita de hoje. Prezados amigos, nós continuamos falando sobre mediunidade. É um assunto importantíssimo, um capítulo fundamental dentro da doutrina espírita que trabalha com a sobrevivência e a comunicabilidade dos espíritos. Nós já falamos aqui sobre psicografia, sobre vidência, entre outras. E hoje nós vamos falar sobre intuições e inspirações. Na minha companhia, Rose Heimann e o Gilberto Tomasi. Rose, inicialmente, já que eu falei em intuição e inspiração, qual é a diferença entre ambas? Alguns autores tratam de forma um pouco misturada os dois temas, mas a maioria concorda que intuição é quando a nossa própria alma apreende um conjunto de conhecimentos ou recorda um conjunto de experiências anteriores sem às vezes nem ter consciência do processo. Como é que se dá o processo da intuição? Nós, quando conhecemos alguma coisa, como é que é esse conhecimento? É imediato, ele não é mediato. Você recebe informações sobre o objeto do seu conhecimento, você cataloga, você classifica, você divide as informações que obtém sobre ele, seus sentidos captam a imagem, né? Você escuta sobre ele, raciocina sobre ele. Na intuição, não. Parece que você mergulha na essência, apreende a essência do objeto do seu conhecimento. É um processo diferente, em que você recebe numa informação global, entende instantaneamente uma realidade que antes você não captava. Alguns autores divergem da forma como isso se dá. A maioria concorda que isso é resultado das suas experiências anteriores, de outras vidas, de todo o seu conhecimento espiritual, que ficam quase que latentes, né? Que não vêm à sua consciência normalmente e que lhe permitem concluir. Alguns, entretanto, extrapolam esse conceito e dizem que é uma forma de conhecimento real, em que você, baseado na sua preparação anterior, nos conhecimentos que já adquiriu, você vai um pouquinho além, você mergulha na essência daquilo que você ainda não sabia, não domina, e de repente o conjunto faz sentido para você, e você apreende a realidade dele. Na inspiração, não, ela vem de fora, você recebe o conhecimento de outras mentes, você mergulha no conhecimento alheio e ela é transmitida à sua mente, ao seu espírito, e você entende, recebendo o influxo de outras mentes encarnadas ou desencarnadas, a realidade de algum quadro, de algum acontecimento, de algum objeto que você antes não entendia. Esse em síntese, né, porque o assunto é bem complexo. Com certeza. Herculano Pires, um filósofo espírita, já desencarnado há muito tempo, né? Ele afirma no tradutor de algumas edições das obras básicas da doutrina espírita, em nota de rodapé, ele diz que a intuição é a faculdade mais refinada e mais pura que existe. Agora eu coloco aí para vocês o seguinte: tudo bem, intuição e inspiração, mas principalmente falando em intuição, como é que dá para separar aquilo que é pensamento nosso daquilo que é um pensamento que vem de fora? Porque especialmente os médiuns iniciantes ou aquelas pessoas, elas têm muita dúvida sobre isso. E se ela deve dar crédito ou não a certas ideias que ela recebe.
Né? Como é que você consegue fazer essa distinção? É bem difícil, não é? Muito difícil. Kardec perguntou a mesma coisa para os espíritos superiores e eles deram algumas pistas, mas nem eles definiram claramente o assunto. O que eles disseram? Normalmente, quando a ideia é própria, ela normalmente ocorre primeiro. Em seguida, você entra numa certa faixa mental pela ideia que você teve e capta a ideia de outras mentes, de outros espíritos ou suas próprias reminiscências, né, subconscientes sobre o assunto. Então, seria uma pista para nós pensarmos, né? Primeiro, a ideia que nos ocorre é própria, e as que vêm em seguida podem ser sugeridas ou não. Mas ele nos alerta também que essa distinção não é tão fundamental. Importante não é sabermos se a ideia é nossa ou alheia. Importante é filtrarmos a ideia e verificarmos se ela é boa, verdadeira, útil, né? E se deve ser levada adiante ou se aquele é um pensamento que não nos conduz a saída boa alguma. Aproveitando o gancho da Rose, eu diria que para simplificar as coisas, então, a gente começa a perceber quando é algo que a gente não está habituado a fazer. E principalmente quando não é algo condizente com a situação. E aquilo vem martelando, vem martelando. Então, eu acho que é uma explicação bem simplória, mas que traduz muito bem isso. E que se torna uma rotina. Né? Você colocou bem. O Kardec fala isso, que geralmente quando são ideias que contrariam os nossos próprios pensamentos, os nossos princípios, às vezes, Exatamente. é porque é uma coisa insuflada de fora para dentro. Não é, né? Algumas coisas, algumas vezes dá para distinguir, em outras não. Einstein traz uma conotação bem interessante sobre a intuição. Ele dizia o seguinte, que ele trabalhava, né? Tinha 99 ideias com a maior dificuldade e, de repente, quando ele parava de raciocinar, parava de pensar, vinha uma explicação total, global, em que ele apreendia, né, o sentido das coisas. Ele até viu o universo curvo, elaborou sua teoria com base em algumas dessas intuições que ele teve. E que, de repente, num conceito global, a intuição resolvia, às vezes era uma forma de conhecer positiva, né, de uma coisa que ele não tinha visto ainda. E aqui a gente, para simplificar para o nosso telespectador, nós vamos, às vezes, nos referir à inspiração e intuição sem distinção, porque muita coisa que serve para um caso serve para outro. Por exemplo, quando Kardec, os espíritos, né, Kardec afirma isso mais categoricamente, de que todos somos médiuns, eu acho que ele está bem caracterizado nessa situação, porque não há pessoa nenhuma, né, que não tenha tido alguma vez na vida alguma intuição, alguma inspiração para alguma coisa. Lembrando que as inspirações podem ser para o bem ou para o mal. Né? Então, Gilberto, você já teve alguma intuição? Lembra de algum caso, alguma ocasião? Ou no teu dia a dia você... Eu confesso que de momento assim, não lembro, mas geralmente a gente tem algumas inspirações, como eu acabei de falar há pouco, quando você começa a pensar em alguma coisa que não é habitual, que você faz e que é gratificante. Quando é uma inspiração, porque a inspiração tem os dois lados, para o bem e para o mal, né? Não me recordo aqui, mas eu gostaria de dar aqui, dizem os espíritos, um caso de inspiração, Leon Denis. Ele foi devidamente inspirado quando escreveu o livro O Problema do Ser e do Destino da Dor. Né? Então veja, uma coisa boa. Então é muito próprio de cada um. Eu confesso que eu não me lembro agora de nenhum momento assim de inspiração. Aliás, até tive, me perdoe, agora lembrei. Eu tive alguns momentos de inspiração, eu comecei a pintar, por exemplo, vocês sabem, tem alguns quadros que eu pintei, algo que me inspirou, mas que também morreu, acabou, né? Então, mas foi um negócio muito legal, o canal muito bom. Foi fechado. O canal foi fechando. A gente, outra situação também que é importante frisar aqui, que algumas intuições, elas são decorrentes ou de lembranças do nosso planejamento reencarnatório no plano espiritual, serve de certa forma como guia, né? Nos orienta, nos impele, nos induz a assumir determinadas posturas, determinadas atitudes, tomar certas decisões, vem muitas vezes pela forma de intuição. E outra situação, segundo os espíritos, lá em O Livro dos Espíritos, é que a intuição muitas vezes é a nossa própria voz da consciência. Então, naquilo que a gente já errou no passado, num compromisso assumido, independente do planejamento reencarnatório, mas naquilo que a gente já vem talvez recalcitrante ao longo do tempo e que a nossa consciência diz, não faça. Ela nos prende, nos limita ou tenta
impedir que a gente cometa, repita um determinado equívoco. Que demonstra que a intuição, não é essencialmente uma faculdade da alma, é anímica. Embora se fale em mediunidade intuitiva, a intuição pura é uma faculdade da alma, né, própria a todas as criaturas humanas. Aqui eu queria colocar também que a inspiração, é isso que você está colocando aí, sobre a intuição e a inspiração. Mas a inspiração é uma comunicação. A intuição também, às vezes, né? Também ocorre isso aí. Mas no caso da inspiração, geralmente é uma comunicação, às vezes consciente e às vezes inconsciente. A pessoa é inspirada, e nós vamos ver aí mais à frente, sobre os gênios da literatura, da música, da pintura, como o Gilberto acabou de colocar, em que ele pensa que todo o mérito é pessoal dele por ter criado aquela obra, seja de que natureza for, quando na verdade ele foi secundado, né? Às vezes de uma maneira muito intensa. Porém, há alguns desses gênios, né? Pintores, músicos, etc., que eles admitem, olha, comigo acontecia assim, eu acordava ou eu via em sonho, ou acordava já com a ideia pronta na cabeça, ou com as notas da melodia, ou então eu durante o dia eu escrevia quase automaticamente. E quando a gente vê a descrição dessas pessoas, a gente reconhece tudo que está dentro do livro dos médiuns. Como Kardec e os espíritos dizem que é uma faculdade mediúnica que funciona. Né? O problema e a pergunta é, por que a inspiração às vezes acaba quando ela é boa? Eu lembrei de uma outra inspiração que eu tive, que eu estou escrevendo um livro já faz algum tempo, mas eu escrevi até agora 50 páginas lá, e foi só, agora bloqueou, agora a inspiração sumiu. O autor foi cuidar de outro. Então, a inspiração, ela pode ser por iniciativa do inspirador, né? No caso desse que a pessoa nem sabe que existe, nem acredita que existe espírito, muitas vezes. Às vezes uma pessoa ateia, mas por algum motivo tem um mérito pessoal e os espíritos se aproximam dele e inspiram. Ou ele, que é o mais comum entre nós espíritos, que conhecemos o labor, né, espírita, através do relaxamento, da prece, da meditação, nós entramos não só em contato com a profundidade da nossa própria intimidade, como facilitamos a aproximação, a sintonia com os espíritos que vão nos inspirar. Né? Então, isso é fundamental. Agora, outra coisa, Rose, você já fez essa experiência parecida com a recomendação de Agostinho, mas não só de revisão de consciência. Você deitar com o problema e amanhecer com a solução, pediu e a coisa acorda prontinha, no outro dia fala a respeito. Eu deixo um bloco, né, com caneta na mesa da cabeceira. Normalmente a gente procura pedir inspiração sobre questões espirituais, de maior relevância, mas às vezes a gente está com um problema de saúde ou um problema profissional que não consegue resolver. Nem pede ajuda, porque não vai se atrever a tanto, né? Incomodar espírito por questão material. Mas fica pensando naquele, acorda de repente, 3, 4 da manhã com a solução pronta, escreve rapidinho para não perder a ideia e no outro dia é aquilo mesmo. Quantas e quantas vezes? O problema não é pedir para resolver, que não é assim, mas o fato de você... É uma invocação natural. Mas o fato de você ficar com aquele pensamento, né, pedindo forças, proteção, realmente acontece muito comigo isso também. Acontece com todos nós. Ou se o problema não está resolvido, eu acordo mais aliviado para poder suportar melhor o problema que se encontra, né? O auxílio espiritual está ao nosso redor, né? Está ao alcance de todos, não é privilégio de ninguém, nem de nenhuma religião. É uma biblioteca imensa, né? Uma coisa do tipo. E a nossa própria Eu também tenho ocorrido, inclusive, aqui para os nossos, posso confidenciar aos nossos companheiros, em relação a esse programa. Porque às vezes nos falta, sem trocadilhos, inspiração para um determinado tema. Às vezes a gente não tem um tema a ser tratado, né? E aí a gente acorda, mais ou menos como a Rose falou, com essa descrição que ela deu também passa muito. Às vezes é um título só, é 2, 3 palavras, às vezes é uma frase inteira, às vezes vem que eu não consigo assimilar tudo, porque eu trato de sair correndo da cama para fazer as anotações. Não se pode pensar que isso é só mérito pessoal da gente, que a gente sabe tudo, que a gente tem acesso a essa biblioteca, que ela está sendo escancarada. Não. Né? Só quando a gente está pesquisando, esgotou tudo. Exatamente. Né? Quando eu desespero, que eu esgotei tudo, é que vem a ideia. Olha, pessoal, eu tenho ainda algumas coisas para colocar, mas nosso tempo está exíguo
não vai dar tempo. Então eu prometo que na semana que vem a gente vai falar sobre intuição e inspiração de Maomé, de Richard Strauss, de Colombo, de Goethe, de Miguel Cervantes. Pelo menos, algumas descobertas científicas. Então os casos ilustrativos disso tudo que a gente acabou de falar hoje, fica alguns exemplos clássicos, conhecidos e reconhecidos nas biografias dessas pessoas importantes e que são comprobatórios da fenomenologia da intuição e inspiração de origem espiritual. Ok? Então, nós ficamos por aqui. Segue o nosso programa. A Casa Editora Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o Espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Prezados amigos, mais uma vez no quadro Espiritismo Responde. Como na semana passada nós concluímos a questão sobre a evidência, nós temos 2 perguntas a respeito do assunto ainda da semana passada. A primeira, podemos exercitar o desenvolvimento da evidência? E a resposta é que sim, podemos exercitar o desenvolvimento da evidência. A questão é, será que devemos exercitar o desenvolvimento desta capacidade mediúnica? Será que estamos preparados para enxergarmos o que acontece do outro lado? O Allan Kardec, no livro dos Médiuns, ele orienta que não devemos exercitar essa habilidade, vamos assim dizer. Que quando a pessoa tem em germe a capacidade da vidência, ela irá aparecer, ela surgirá no devido tempo, no devido momento, para que a pessoa então possa daí vir a educar essa capacidade mediúnica. Agora, forçar o seu desenvolvimento, aí já é um tanto quanto, diria assim, arriscado, porque a pessoa pode até acabar se confundindo, se perdendo com as suas imagens mentais, com a sua imaginação. Tem um amigo nosso que ele comenta o seguinte, que de vez em quando ele está dirigindo, ele é um vidente espetacular, tem uma capacidade de vidência muito boa, e às vezes ele está dirigindo, ele vê pelo próprio retrovisor os espíritos, às vezes tentando fazer com que ele bata o carro, às vezes os espíritos se aparecem tentando assustá-lo, né? Tem outros amigos que relatam que às vezes eles estão indo dormir, estão deitados na cama se preparando para dormir, e quando eles vêm adentrar pelo quarto, a pessoa toda ensanguentada, desesperada, chorando, sem saber o que aconteceu, querendo uma ajuda de alguma forma, e nem sempre a pessoa está disposta, está preparada para dar o auxílio que aquele ser está precisando. Então, será
que nós estamos preparados para ver as coisas do outro lado? Às vezes a gente lê um livro sobre evidência, lê sobre o assunto e fica impressionado, fica admirado com tanta coisa bela e bonita que existe e que são narradas em relação ao plano espiritual, e realmente existem. Só que nós temos que lembrar que também existem as coisas desagradáveis, e são para essas que nós temos que estar preparados. Será que nós estamos preparados para ver o nosso obsessor cobrando de nós aquilo que nós fizemos para ele no passado? Então nós temos que ter esse cuidado. Chico Xavier falava que as pessoas querem desenvolver a mediunidade, querem desenvolver a psicometria, isso e aquilo. Por que não procura desenvolver primeiro o trabalho, a compreensão, o amor? Então, tenha cuidado com essa questão de querer desenvolver a mediunidade da vidência. A segunda questão que temos para essa noite é: estando dois médiuns em uma sala, os dois verão os mesmos espíritos e perceberão ou descreverão os mesmos ambientes ou cenas? E a resposta é não. Cada médium está vamos colocar assim, uma frequência vibratória diferente. E o que um vê, às vezes pode estar o mesmo espírito na frente, só que enquanto estará vendo aquele espírito usando apenas uma túnica branca, o outro vai narrar que ele está usando uma túnica branca e está usando um turbante com uma pedra amarela na frente. Será que isso não faz parte da imaginação do médium? Então, cada um vai perceber de acordo com a sua frequência, com o seu padrão de vibração. Existe até um caso de espíritos que se manifestavam numa reunião mediúnica dizendo ser Pedro, o Pedro apóstolo. E um médium falou: realmente é Pedro, eu estou vendo, ele é Pedro. Só que eles desconfiaram, começaram a desconfiar num determinado momento. Quando então, de visita um outro médium, aquela sessão mediúnica, com uma capacidade mediúnica um pouco mais aguçada, ele depois descreveu que o espírito se disfarçava de Pedro, entrava na sessão mediúnica e então dava suas mensagens, com o objetivo de desestruturar o grupo. Isso acontece também, é permitido para testar o grupo, testar a coesão do grupo. Então isso acontece, cada um vai perceber em uma frequência diferente. Muito obrigado, uma boa semana a todos, até o próximo programa. Conhece-te a ti mesmo. Todos conhecem essa frase de Sócrates, e já tratamos desse assunto aqui em outra oportunidade. Mas esse conhecimento não se limita somente aos eventuais virtudes ou defeitos da alma. O homem é constituído de três partes: o corpo físico, de um lado, a alma ou espírito do outro, e um elemento intermediário que em doutrina espírita nós denominamos de perispírito, que é um corpo semimaterial, eletromagnético, com uma série de funções, etc. Muito bem. E da mesma maneira como é importante nós conhecermos um pouco de anatomia, um pouco da fisiologia orgânica, saber onde que se localizam os órgãos vitais, para que eles servem, qual a utilidade, quais os sintomas eventuais de um descompasso, de alguma enfermidade em condições diversas, é importante que a gente conheça também esse elemento espiritual, o perispiritual no caso. Para que ele serve? Como é que ele funciona? É muito importante. Por isso eu apresento aqui hoje o excepcional livro Perispírito. Esse é o nome, Perispírito, de Exalmino Zimmermann, um juiz federal desencarnado no ano passado e fundador da ABRAME, Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. Esse livro possui 555 páginas, editado pela editora do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, no ano de 2000, a primeira edição, e tem uma bibliografia composta por mais de 250 obras. É um livro que pode ser lido e estudado com imenso proveito, não só por espíritos, mas por qualquer pessoa, porque não é um livro religioso, é um livro de teor científico, embora em linguagem bastante acessível. São 18 capítulos, com a apresentação de Hernani Guimarães Andrade, talvez o maior nome da parte científica da doutrina espírita no Brasil.
Do 1º ao 3º capítulos, eles tratam da natureza, das propriedades e funções do perispírito. Depois fala dos centros vitais ou chakras, provas da existência do perispírito, provas científicas. Estou falando de fantasia, estou falando de provas concretas. O duplo etérico, que é um outro corpo, até porque para os orientais, para os hindus, nós não temos só esses 2 corpos, o físico e o perispírito. Teríamos 7 corpos, alguns alegam que seriam 9, com uma gradação de mais densos e menos densos, mas não é assunto para nós no momento. De qualquer maneira, o Zalmino, nesse livro, estuda também o duplo etérico ou corpo vital, que se desagrega alguns dias após a desencarnação do corpo físico. O corpo mental, que é um outro, justamente que se soma aos anteriores, a aura, as mudanças do perispírito conforme a evolução espiritual, porque as pessoas não possuem um perispírito igual. Varia conforme o grau de evolução. Claro, espíritos puros não devem ter um perispírito tão denso, mais para a matéria do que propriamente para o espiritual, como nós outros. Do capítulo 10 até o final, aborda as relações do perispírito com a memória, a mediunidade, nós já falamos aqui também, a reencarnação, papel fundamental do perispírito na reencarnação, para nós entendermos a reencarnação, papel do perispírito nas enfermidades, na obsessão, no uso da anestesia, porque vai atuar diretamente no perispírito, na sexualidade e na desencarnação. Todos esses assuntos são tópicos importantíssimos que o perispírito tem um papel fundamental. Há, em meio a tudo isso, muitas curiosidades, como a testemunhada pelo estudioso César Lombroso e narrada à página 50, com CS, são as abreviaturas, consta no livro desta maneira, que tinha 14 anos. E esta pessoa que tinha a visão, vejam só, pela ponta do nariz e lóbulo da orelha, e olfato pelo queixo e dorso do pé. É aquilo que se estuda e se chama de transposição dos sentidos. Fenômeno muito interessante. Os processos de tratamento pela acupuntura também têm a ver diretamente a ver com o perispírito, porque trabalha é um corpo energético, né? Os suecos, em 1972, pesaram uma pessoa ao desencarnar, sem tirar nem pôr, do jeito que ela estava na mesa, na cama, perdão, pesaram-na ainda quando respirava e alguns poucos segundos depois, de uma diferença de 22 gramas. Segundo esses estudos, poderia provavelmente, esses 22 gramas, ser o peso específico do perispírito, que, como nós dissemos, é um corpo semimaterial. Narra ainda no livro dezenas de experiências com plantas, animais e pessoas com aparelhos sofisticados para detecção do MOB, ou Modelo Organizador Biológico, que é um nome mais adotado pela ciência em relação, ou melhor, daquilo que os espíritas chamam de perispírito, né? Principalmente os russos e também da aura. E para fechar, nós elencamos aqui, né, os contatos do perispírito no interior das células, pela presença, no interior das células, a presença ou não de espíritos nos embriões congelados, as doenças kármicas, inclusive a síndrome de Down, a homeopatia atuando diretamente sobre o perispírito, e os transplantes e a cremação. Tudo isso está no livro Perispírito de Zalmino Zimmermann, um livro excepcional que todos deveriam adquirir e estudar. Grande abraço, muita paz no coração de todos vocês, até a próxima semana. A editora Espírita ou Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Lançou no último mês de abril o livro A Espera do Amanhã, A Certeza do Reencontro, de autoria do espírito Antônio Bento e psicografia de Diana Machado. A narrativa romanceada do retorno da jovem Luísa à espiritualidade emociona e provoca reflexão. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br ou telefone 16 33 82 1066 ou através do Clube do Livro Espírita Curitiba em adepr@adepr.org.br.